No próximo capítulo da novela Mania de Você, Luma desconfia de Mércia. A tensão no ar é palpável e ela não pode ignorar os sinais. Sumiu alerta Bela para não deixar ninguém entrar no abrigo, temendo que Mércia tenha intenções obscuras. A desconfiança de Luma a leva a ameaçar Mavi. Se você não esquecer Viola, talvez eu precise reconsiderar nossa relação. Mavi, angustiado, tenta fazer Luma entender que Viola é parte de seu passado, mas a insegurança dela cresce a cada dia. Enquanto isso, Daniel flagra Michele e Cristiano se beijando em um momento inesperado. A traição o deixa em choque, e ele se pergunta se a confiança que tinha em Michele foi em vão. A vida dos personagens se entrelaça em um emaranhado de segredos e desilusões. Tomás, por sua vez, descobre uma verdade devastadora. Não é filho biológico de Henrique. Essa revelação abala suas fundações e o faz questionar tudo o que sempre acreditou sobre sua família. Ele se sente perdido, sem saber como lidar com essa nova identidade. Berta, intrigada, comenta com Fátima que investigará Isis, suspeitando que ela tenha parte na morte de Henrique. A curiosidade de Berta promete trazer à tona segredos que muitos prefeririam manter enterrados. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, Luma fica furiosa ao descobrir sobre as ações do resort, sentindo que estão sendo manipulados por forças externas. Tomás avisa a Evelyn que não irá mais aceitar dinheiro de Berta. Luma, em uma conversa íntima com Mavi, revela sua desconfiança de que Mércia os esteja prejudicando. Acho que ela está tramando algo contra nós, diz Luma com a voz trêmula de preocupação. Determinada a descobrir a verdade sobre o passado, Luma procura a irmã Sônia, buscando informações que possam esclarecer as sombras que cercam sua vida. A busca por respostas a levará a um caminho perigoso, onde cada revelação pode mudar tudo. A intriga se intensifica e o destino de todos os envolvidos está em jogo. Uma reviravolta inesperada mudará completamente a vida de Filipa e afetará diretamente o destino de Rudá. O público acompanhará a transformação da portuguesa, que após passar por uma experiência traumática, decide mudar de lado e se tornar uma aliada de Viola. Essa virada drástica acontece depois que Filipa se vê encurralada por Mércia, que deseja eliminá-la de uma vez por todas, para impedir que qualquer verdade venha à tona. Filipa, que até então estava escondida, é surpreendida em seu refúgio e acaba sendo salva no último instante por Viola e Rhodes, que chegam a tempo de impedir um desfecho trágico. Esse momento marca um ponto de virada para Filipa, que percebe que seu jogo de manipulação e mentiras a levou a um caminho perigoso e sem saída. Após ser resgatada, a portuguesa passa por um período de reflexão profunda. Seu orgulho e desejo de vingança contra Rudá haviam a cegado por tanto tempo que ela sequer percebeu que estava sendo usada por pessoas ainda mais perigosas. Agora, diante da verdade inegável, ela decide fazer o que é certo. Com uma nova postura, Filipa decide ir à polícia para corrigir o erro que cometeu e libertar Rudá da injusta acusação de assassinato. Determinada a contar toda a verdade, Filipa não enfrenta essa jornada sozinha. Acompanhada por Viola, Rhodes e um advogado, ela segue até a delegacia, disposta a dar um depoimento completo sobre os eventos que levaram à prisão de Rudá. O clima é de tensão quando os quatro entram no prédio. Filipa hesita por um momento diante da recepção, mas o olhar firme de Viola e o incentivo silencioso de Rhodes lhe dão a coragem necessária para seguir em frente. Ao ser chamada por um dos policiais para prestar depoimento, Filipa respira fundo e diz: "Eu vim confessar um crime pelo qual um homem está preso injustamente. Vim inocentar Rudá Bocaiúva e assumir a minha culpa." O policial, que já havia lidado com o caso anteriormente, a observa com desconfiança. A reviravolta inesperada levanta suspeitas,
e ele pede que ela explique tudo detalhadamente. Preciso que a senhora comece do início. O que exatamente aconteceu? A cena se desenrola com Filipa narrando tudo desde o começo. Ela conta como, movida por um sentimento de rejeição e raiva, foi manipulada e convencida a fingir sua própria morte para incriminar Rudá. Ela revela que a queixa de agressão que registrou contra ele foi forjada e que todo o plano foi elaborado para afastá-lo de sua vida para sempre. O depoimento é interrompido algumas vezes por perguntas incisivas do delegado, que quer garantir que Filipa não está apenas tentando aliviar sua própria culpa. Em meio a flashes do passado, o público vê cenas de Filipa e Mavi orquestrando a armadilha, fabricando provas falsas e se aliando a pessoas perigosas que tinham seus próprios interesses em manter Rudá preso. Enquanto isso, na sala de espera da delegacia, Viola está inquieta. O tempo parece se arrastar, e a demora no depoimento de Filipa a deixa ainda mais ansiosa. Ela tenta conter sua impaciência, mas, incapaz de esperar mais, decide ir até a penitenciária para contar a Rudá que sua inocência finalmente será provada. Ao sair da delegacia, Viola se depara com uma cena caótica. Repórteres se aglomeram em frente ao prédio e a movimentação policial é intensa. Sem entender o que está acontecendo, ela se aproxima e escuta as manchetes sendo transmitidas ao vivo. Atenção! Informações exclusivas sobre a fuga em massa da penitenciária estadual. Entre os fugitivos está Rudá Bocaiúva, condenado pelo assassinato de Filipa da Costa, que agora sabemos estar viva. O sangue de Viola gela. O coração dispara. A notícia é um golpe inesperado. Ela sente suas pernas fraquejarem por um instante antes de correr de volta para dentro da delegacia, em busca de respostas. No interior do prédio, Filipa ainda está prestando depoimento quando a confusão se instala. Policiais começam a falar sobre a fuga e o delegado, atônito, interrompe a confissão para tentar entender a situação. Viola invade a sala sem pedir permissão, trazendo consigo o choque da revelação. "Rudá fugiu!" ela exclama, sem fôlego. Filipa fica pálida. Rhodes fecha os punhos, frustrado. O delegado ordena que mais informações sejam levantadas imediatamente. Enquanto isso, a reportagem segue ao vivo na televisão. O jornalista explica que a fuga foi planejada há meses e envolveu diversos presos, incluindo membros da temida facção cinza. Rudá, embora inocente do crime pelo qual foi condenado, agora se torna um fugitivo da justiça. Viola sente um aperto no peito. Tudo o que ela queria era ver Rudá livre, mas não assim. Agora ele está correndo perigo, e qualquer passo em falso pode custar sua vida. Filipa encara o delegado angustiada. "Isso significa que minha confissão não servirá para nada? Ele continuará sendo tratado como um criminoso?" O delegado suspira, cruzando os braços. Agora, a situação dele se complicou. Mesmo que sua confissão prove que ele não cometeu o assassinato, ele fugiu da prisão, e isso é um crime grave. Filipa leva as mãos ao rosto, sentindo o peso das consequências de seus atos. Se ela tivesse falado antes, Rudá não teria precisado fugir. Agora, ele está vulnerável, e a polícia não terá piedade em sua busca. A tensão se espalha entre todos os presentes. Viola, determinada a encontrar uma solução, olha para Filipa e Rhodes com uma expressão resoluta. "Precisamos encontrar Rudá antes da polícia. Ele precisa saber que está inocentado." O delegado, ao ouvir isso, avisa: "Se vocês tentarem ajudá-lo a se esconder, estarão cometendo um crime." Mas Viola não pretende se esconder. Ela quer que Rudá se entregue, mas precisa convencê-lo de que ainda há uma chance de justiça. Com isso, uma nova missão começa: encontrá-lo antes que seja tarde demais. A revelação de que Rudá fugiu da penitenciária lança todos os envolvidos em um turbilhão de emoções e incertezas. Filipa, que finalmente tomou coragem para confessar sua armação e reparar seu erro,
Sente-se devastada ao perceber que sua atitude veio tarde demais. Se tivesse contado a verdade antes, Rudá não precisaria fugir. E agora, ele está em uma situação ainda mais complicada, sendo caçado como um criminoso perigoso. Viola, por sua vez, se recusa a aceitar que tudo está perdido. A mocinha sabe que, se Rudá for capturado antes que sua inocência seja oficialmente reconhecida, ele será tratado como um fugitivo e poderá sofrer represálias dentro do sistema carcerário. Sua única chance é encontrá-lo antes da polícia e convencê-lo a se entregar da maneira certa. Mas para isso, Viola precisará agir rápido, já que a notícia da fuga está em todos os canais de televisão e a caçada já começou. Filipa, tomada pelo remorso, promete a Viola que fará o que for preciso para corrigir seu erro. Agora, as duas estão do mesmo lado, unidas por um objetivo em comum: provar a inocência de Rudá antes que seja tarde demais. Rhodes, sempre leal e estrategista, assume um papel fundamental na busca por informações. Com seus contatos, ele tenta rastrear os passos de Rudá e descobrir para onde ele pode ter ido. Enquanto isso, a polícia intensifica suas buscas, cercando possíveis esconderijos e interrogando conhecidos do fugitivo. A facção cinza que orquestrou a fuga também tem seus próprios planos para Rudá, e ele pode acabar se envolvendo ainda mais em uma trama perigosa sem sequer perceber. A tensão aumenta quando Viola recebe uma pista sobre o paradeiro de Rudá. Agora, ela precisa decidir: seguirá seu coração e arriscará tudo para ajudá-lo, ou aceitará que o destino já está traçado? Com todos os elementos se desenrolando em ritmo acelerado, o futuro de Rudá, Filipa e Viola está mais incerto do que nunca. O jogo virou, e cada decisão poderá definir não apenas o desfecho da história, mas o destino dos personagens que lutam por justiça, redenção e, acima de tudo, pela verdade. Mavi passará por uma transformação significativa e decidirá confessar todos os seus crimes. Esse momento marcará uma reviravolta na trama, já que o personagem, antes marcado por sua vilania e atos impiedosos, agora mostrará uma nova faceta, surpreendendo a todos. Depois de muito refletir sobre suas ações e perceber que não pode mais carregar o peso da culpa, ele tomará a decisão de procurar a polícia para admitir que, há 10 anos, foi o responsável por atirar em Ramiro Molina. Além disso, confessará que, na época, cometeu a injustiça de incriminar Rudá pelo crime, deixando-o à mercê da justiça por um assassinato que nunca cometeu. A decisão de Mavi não virá de um dia para o outro. Ele passará por uma intensa batalha interna, refletindo sobre tudo que fez. Durante noites sem dormir, ele lembrará das consequências de suas mentiras e verá claramente o mal que causou a Rudá. As imagens do passado voltarão à sua mente. O momento do disparo, a angústia, o medo, a escolha de incriminar outro homem para salvar a própria pele. O remorso crescerá cada vez mais, especialmente quando ele perceber que já não há mais saída e que a verdade, de alguma forma, precisa ser dita. Mavi, então, procurará Nahum e Viola para anunciar sua decisão. Quando ele diz que pretende ir à polícia e se entregar, os dois não acreditarão. "Você está falando sério, Mavi?" questionará Viola, surpresa. "Depois de tanto tempo, depois de tudo o que aconteceu, você quer se entregar assim de bandeja?" "Eu não tenho escolha", responderá ele, cabisbaixo. "Eu não posso continuar vivendo essa mentira. O Rudá passou anos sendo acusado de algo que não fez. Isso não é justo." Nahum, que sempre teve um pé atrás com Mavi, cruzará os braços e dirá desconfiado: "Você nunca foi de assumir culpa nenhuma. O que mudou agora?" "Eu mudei", responderá Mavi, com sinceridade nos olhos. Os dois continuarão sem acreditar muito nas palavras dele, mas não conseguirão convencê-lo do contrário. Determinado a pagar por seus erros, Mavi recusará a ajuda de seu advogado e decidirá ir sozinho até a delegacia. Ele entrará no local e se dirigirá diretamente ao delegado.
Eu vim confessar um crime, dirá, sem rodeios. O delegado, surpreso, olhará para ele esperando que continue. Rudá Bocaiúva é inocente, começará Mavi, respirando fundo antes de completar. Quem atirou fui eu. Eu sou o verdadeiro assassino do Molina. Tô aqui para contar a verdade e vou arcar com todas as consequências. O delegado franzirá a testa e pedirá que Mavi esclareça os detalhes. Foram 2 tiros. Eu dei 2 tiros naquele monstro, confessará. Matei o Ramiro Molina para salvar a vida da mulher que eu amava que estava em perigo. O delegado ouvirá atentamente e em seguida questionará. Se foi você quem atirou, por que incriminou Rudá? Mavi baixará a cabeça e com a voz carregada de culpa admitirá. Eu menti por impulso para me proteger. Foi um gesto covarde, desprezível, do qual me arrependo muito, e é por isso que estou aqui. A confissão pegará todos de surpresa e dará início a um novo desdobramento na história. Depois de confessar o assassinato de Molina e livrar Rudá de qualquer culpa, Mavi enfrentará as consequências de seus atos. Ele será preso preventivamente, enquanto a justiça analisa seu caso. No entanto, ele sofrerá um golpe ainda maior ao descobrir que sua própria mãe, Mércia, vendeu o resort sem consultá-lo, fechando uma fusão com um grupo suíço. A traição abalará ainda mais sua confiança. Você vendeu o resort? Ele questionará, incrédulo, ao confrontar a mãe. Eu fiz o que era melhor para os negócios, responderá Mércia, sem se abalar. Melhor para você, retrucará Mavi, sentindo-se traído. A situação dele se tornará ainda mais complicada quando o advogado que ele contrata para sua defesa avisar que a pena pelo crime pode chegar a 20 anos de prisão. Você confessou um crime grave, Mavi, explicará o advogado. Mesmo que tenha se entregado, a justiça pode não ser branda com você. Porém, um fato inesperado virá à tona. Molina, que todos acreditavam estar morto, na verdade está vivo. Enquanto Mavi enfrenta sua nova realidade, Molina planeja deixar pistas sobre a farsa de sua morte, mas só depois de fugir do país com a fortuna obtida na venda do resort. Em uma sequência de cenas de grande tensão, Molina será visto em um esconderijo, revisando seus planos. Eles acham que eu tô morto, dirá, rindo sozinho. E vai continuar assim, pelo menos até eu estar bem longe daqui. Essa nova revelação abrirá uma brecha para que Mavi não seja condenado como assassino, mas ainda assim terá que enfrentar as acusações de tentativa de homicídio e falso testemunho contra Rudá. No meio do caos, Luma será a única que não abandonará Mavi. Determinada a ajudá-lo, ela estará ao seu lado durante todo o processo. Eu vou estar aqui, aconteça o que acontecer, dirá a jovem, segurando as mãos dele. Você não deveria, responderá Mavi, tentando afastá-la. Eu não mereço sua ajuda. Isso não é sobre merecimento, rebaterá Luma. É sobre o que é certo. Eu sei que você está tentando consertar tudo, e eu não vou virar as costas para você agora. O advogado de Mavi explicará que, apesar de ele ter se entregado voluntariamente, a absolvição parece improvável. Muito difícil. Sendo realista, eu acho até impossível uma absolvição, dirá. Vamos lutar pela menor pena possível. Talvez até o cumprimento em regime semiaberto, se conseguirmos uma pena menor que 8 anos. Essa possibilidade acenderá uma pequena esperança em Mavi, mas ele saberá que ainda tem um longo caminho pela frente. Mavi, outrora um homem movido pela ambição, pelo orgulho e pelo desejo de poder, agora se encontra diante de um cenário que jamais imaginou: encarar as consequências de seus atos passados. A decisão de confessar seus crimes foi um passo crucial rumo à redenção. Mas o caminho que se abre diante dele está repleto de desafios, incertezas e surpresas que podem mudar completamente seu destino. A revelação de que Molina está vivo altera drasticamente o curso da história. O crime que Mavi julgava ter cometido e pelo qual estava disposto a pagar se desfaz diante de seus olhos. Mas isso não significa que sua situação esteja resolvida.
A justiça, ainda assim, precisa avaliar suas ações. Ele pode até não ser mais acusado de homicídio, mas a tentativa de assassinato e o falso testemunho que prejudicou Rudá continuam pesando sobre ele. A confissão de Mavi gerou grande repercussão. A opinião pública se dividiu. Enquanto alguns veem sua atitude como um gesto de coragem e arrependimento, outros acreditam que ele está apenas tentando amenizar sua pena e fugir da prisão. A imprensa explora o caso ao máximo, transformando cada detalhe em manchetes sensacionalistas, o que torna o julgamento ainda mais complexo. Enquanto isso, Mércia, ao perceber a gravidade da traição que cometeu contra o próprio filho, tenta reparar o que fez. O peso de sua culpa a consome, e ela busca desesperadamente uma maneira de ajudá-lo. No entanto, Mavi já não é mais o mesmo. A relação entre os dois foi rompida, e ele se recusa a aceitar qualquer interferência dela. Você vendeu o resort, destruiu minha confiança e agora quer consertar tudo? Não é assim que funciona, mãe. Eu tô pagando pelos meus erros, e você precisa pagar pelos seus. As palavras de Mavi ecoam como uma sentença para Mércia, que pela primeira vez percebe que pode ter perdido o filho para sempre. Paralelamente, a busca por Molina se intensifica. Agora que a verdade sobre sua falsa morte veio à tona, as autoridades estão determinadas a capturá-lo. Informações começam a surgir sobre seu paradeiro, e a expectativa é que, caso ele seja preso, Mavi possa ter uma nova chance de provar que, no momento dos disparos, agiu para salvar uma vida e não com a intenção de matar. Molina, porém, não pretende facilitar as coisas. Ele já arquitetava sua fuga antes que tudo viesse à tona, e agora precisa agir rapidamente para não ser encontrado. Em uma cena tensa, ele esconde documentos falsos e uma grande quantia de dinheiro em uma mala, preparando-se para sair do país. Eu passei anos enganando todo mundo. Ele murmura para si mesmo enquanto verifica as passagens de um voo clandestino. Não vai ser agora que vão me pegar. Mas Molina não contava com um detalhe. Alguém o está seguindo. Uma denúncia anônima leva a polícia até sua localização e um cerco é montado. Quando ele percebe que está encurralado, tenta fugir, mas acaba preso. A notícia de sua prisão se espalha rapidamente e chega até Mavi, que está prestes a enfrentar seu julgamento. A possibilidade de Molina testemunhar muda tudo, pois ele é a única pessoa que pode confirmar que Mavi não agiu com a intenção de cometer um assassinato premeditado. Em meio a todo esse caos, Luma permanece ao lado de Mavi. Ela nunca desistiu dele, nem mesmo nos momentos mais sombrios. Sua presença é um alívio para ele, que já não acredita merecer qualquer tipo de lealdade. Diana vai enfrentar um sofrimento duplo que a deixará à beira do desespero. O desaparecimento de Volney já é suficiente para deixá-la aflita, mas, além disso, ela ainda precisa lidar com a saúde debilitada de Hugo. O marido começa a sofrer com fortes dores de cabeça, que se tornam cada vez mais intensas e frequentes. Inicialmente, ele ignora os sintomas, atribuindo-os ao estresse do trabalho e à rotina desgastante, mas logo a situação se agrava. Hugo passa a sentir tonturas, e a visão dele fica turva em alguns momentos. O mal-estar o acompanha durante dias, até que, em um momento crítico, ele desmaia no trabalho. O episódio acontece diante de funcionários do resort, que entram em pânico ao ver o gerente inconsciente. O socorro é chamado às pressas, e os médicos logo percebem que algo mais sério pode estar acontecendo. A recomendação inicial já deixa todos apreensivos. O profissional que atende Hugo sugere que ele passe por exames detalhados, incluindo uma ressonância magnética. A ideia de fazer esse procedimento coloca ainda mais pressão sobre ele, que se vê tomado pelo medo. Quando recebe essa notícia, Diana fica ainda mais ansiosa. Ela não sabe se consegue lidar com tantas preocupações ao mesmo tempo. O sumiço de Volney já a consome por inteiro, mas ver Hugo fragilizado a abala profundamente.
Mesmo assim, ela tenta se manter forte e decide priorizar a saúde do marido. Como designer de joias, ela está vivendo um momento promissor na carreira, mas, diante das circunstâncias, resolve se afastar temporariamente do trabalho para dar suporte a Hugo. Os amigos de Diana tentam convencê-la a não abandonar seus projetos, mas ela se sente incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. Hugo, por sua vez, tenta fingir que nada está acontecendo. Ele evita comentar o assunto com muitas pessoas e se recusa a demonstrar fragilidade. No entanto, sua resistência a procurar ajuda médica começa a preocupá-la ainda mais. Diana insiste para que ele faça os exames o quanto antes, mas ele adia a consulta repetidamente. Quando finalmente se convence de que não pode mais ignorar os sintomas, Hugo marca um horário com um especialista. No dia da consulta, Diana o acompanha, segurando sua mão firmemente, tentando transmitir segurança. O médico faz algumas perguntas e examina Hugo, sem demonstrar um diagnóstico definitivo. Em seguida, explica que as dores de cabeça podem ter diferentes causas, desde algo simples, como enxaqueca crônica, até questões mais preocupantes. Apesar do esforço do médico em tranquilizá-lo, Hugo se sente cada vez mais aflito. A simples menção à possibilidade de algo grave o deixa em pânico. A tensão cresce dentro dele e, quando sai da consulta, seu desespero explode. "Eu já sei o resultado. Eu vou morrer", diz Hugo, completamente fora de si. Diana tenta acalmá-lo, dizendo que ele não pode tirar conclusões precipitadas antes de ter um diagnóstico real. Mas Hugo não consegue raciocinar com clareza. Ele começa a imaginar os piores cenários e, dominado pelo medo, se isola. Nos dias seguintes, Hugo se fecha ainda mais em seu próprio sofrimento. Ele evita falar sobre o exame e chega a pensar em não comparecer no dia da ressonância magnética. Diana percebe que ele está tentando fugir da realidade e faz de tudo para convencê-lo a seguir com os exames. Enquanto lida com essa crise, Diana também continua angustiada com o desaparecimento de Volney. Ela não tem notícias dele há dias e sente que algo muito errado aconteceu. Ao mesmo tempo, não quer deixar Hugo sozinho em um momento tão delicado. A confusão emocional se intensifica e ela se sente presa entre duas dores que parecem intransponíveis. O desaparecimento de Volney começa a levantar suspeitas, e Diana passa a questionar se ele simplesmente foi embora sem avisar ou se algo mais grave aconteceu. Algumas pessoas acreditam que Volney pode ter fugido por conta de problemas financeiros, enquanto outras suspeitam que ele pode ter sido vítima de algum crime. A angústia de Diana aumenta quando ela recebe uma ligação misteriosa. Do outro lado da linha, uma voz distorcida diz: "Se quiser saber sobre Volney, pare de procurar." A ameaça deixa Diana ainda mais assustada. Agora, ela não apenas tem que lidar com a saúde de Hugo, mas também com o mistério que envolve o paradeiro de Volney. O peso da situação se torna quase insuportável. Ao mesmo tempo, Hugo se torna cada vez mais paranoico. Ele começa a evitar contato com qualquer pessoa que tente falar sobre sua saúde. Seu comportamento preocupa Diana, que teme que ele esteja desenvolvendo um quadro de depressão. Em um momento de extrema vulnerabilidade, Hugo toma uma decisão impulsiva. Decide fugir. Sem avisar Diana, ele desaparece, deixando apenas um bilhete confuso. "Não quero ser um peso para ninguém. Preciso resolver isso sozinho." Ao descobrir que Hugo sumiu, Diana entra em desespero. Ela não sabe se ele foi buscar ajuda por conta própria ou se simplesmente desistiu de lutar. O medo de perdê-lo a consome por inteiro. Ao mesmo tempo, novas pistas sobre Volney começam a surgir. Uma testemunha afirma tê-lo visto em um local inusitado, o que levanta ainda mais dúvidas sobre o que realmente aconteceu com ele. Diana agora se vê dividida entre duas buscas desesperadas: encontrar Volney e impedir que Hugo se entregue ao desespero. A tensão aumenta conforme novos personagens entram na trama, trazendo revelações inesperadas.
Entre suspeitas, medos e verdades ocultas, Diana precisa tomar decisões que podem mudar o rumo de tudo. Diana sente como se estivesse sendo engolida por uma tempestade sem fim. O desaparecimento de Volney já a atormenta, mas agora a incerteza sobre Hugo a deixa à beira do colapso. A cada minuto que passa, a angústia cresce, transformando-se em uma dor constante, um peso invisível que a impede de respirar direito. Ela sente como se estivesse perdida em um labirinto de perguntas sem respostas, tentando desesperadamente encontrar uma saída. As noites se tornam cada vez mais longas. Diana sente o corpo exausto, mas o sono não vem. Seu coração acelera a cada ruído, a cada notificação no telefone, na esperança de receber uma notícia que possa aliviar seu sofrimento. Mas nada. Nenhuma pista concreta, nenhum sinal de Hugo ou Volney. Apenas o silêncio angustiante, que parece zombar de sua dor. Ela sente que precisa agir, que não pode ficar esperando indefinidamente por respostas que talvez nunca cheguem por conta própria. As perguntas se multiplicam em sua mente. Por que Hugo sumiu justo agora? Será que ele realmente acredita que está à beira da morte? Ou há algo mais que ele não teve coragem de contar? Enquanto tenta encontrar sentido em meio ao caos, Diana sente a necessidade de buscar apoio. Mas quem pode ajudá-la? Muitos ao seu redor tentam tranquilizá-la, dizendo que Hugo pode apenas estar precisando de um tempo para si mesmo, mas ela sente que não é tão simples. O bilhete que ele deixou a atormenta. Suas palavras ecoam em sua mente, carregadas de desespero. Os dias passam, e Diana sente que está correndo contra o tempo. O medo de que algo pior possa ter acontecido a corrói por dentro. Ela se vê dividida entre a esperança e o desespero, tentando se agarrar a qualquer vestígio de lógica que possa lhe dar uma pista do que realmente está acontecendo. Ela sente que o peso da situação ameaça esmagá-la, mas se recusa a desistir. Hugo pode estar em perigo, pode estar precisando dela mais do que nunca. Ela não pode permitir que ele enfrente isso sozinho. Diana sente que está chegando perto da verdade, mas ao mesmo tempo teme o que pode descobrir. E se for tarde demais? E se Hugo estiver além de seu alcance? Essas perguntas a assombram, mas ela sabe que não pode parar. A única coisa pior do que encarar a verdade é viver sem respostas. E por mais que o medo tente paralisá-la, Diana sente uma certeza inabalável dentro de si. Ela fará tudo o que for preciso para encontrar Hugo. Não importa o que precise enfrentar. Não importa o que a espera no final dessa busca. Enquanto houver um fio de esperança, ela continuará lutando. Isis abrirá o jogo de vez para Cristiano a respeito do caso que Michelle tem com Daniel. Revoltada com a irmã pelo fato de ela ter contado a Berta que elas nunca tiveram um primo chamado Tobias, a loira se vingará e chamará o rapaz de corno, sem medir as consequências de suas palavras e sem se importar com o estrago que pode causar. Na ocasião, Michelle chegará a responder às perguntas da milionária sem sequer saber que a vilã terá mentido para ela ao dizer que o tal parente mais velho e agressivo teria a violentado no passado e seria o pai biológico de Tomás. A princípio, Isis e Michelle irão discutir por causa dos questionamentos da milionária, com Michelle se sentindo cada vez mais acuada, sem entender direito o que está acontecendo. Você sempre me fez de idiota, Michelle. Sempre fingiu ser a irmã boazinha, a mulher perfeita, a vítima da família. Mas agora eu percebo que a falsa aqui sempre foi você, disparará Isis com o olhar cheio de fúria. Do que você está falando, Isis? Que história é essa de Tobias? Você mentiu para mim, você me enganou esse tempo todo, retrucará Michelle, já sentindo que caiu em uma armadilha. Enganei? Eu? Que engraçado você dizer isso depois de tudo que você escondeu. Você fala como se fosse uma santa, como se nunca tivesse feito nada de errado. Mas eu sei da verdade, Michelle, e eu vou contar tudo, ameaçará Isis, com um sorriso vingativo. Nesse momento, Michelle sentirá um frio na espinha.
Ela não sabe exatamente o que a irmã pretende fazer, mas conhece bem a índole de Isis e sabe que ela não tem limites quando se trata de vingança. O pior é que dessa vez, a vilã realmente tem uma carta na manga e Michelle não tem ideia do tamanho do estrago que está por vir. Nessa hora, a Megera descobrirá que o ex-presidiário retornará ao Brasil e não pensará duas vezes antes de procurá-lo. Com seu instinto cruel e manipulador, Isis verá ali a oportunidade perfeita para destruir a irmã, jogando Cristiano contra ela de uma vez por todas. Ela sairá de casa decidida, com um plano já traçado em sua mente. Caminhará pela praia com passos lentos, observando cada detalhe ao redor até avistar Cristiano, sentado sozinho na areia, olhando para o horizonte como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Isis sorrirá de canto e se aproximará com ar triunfante. Olha só quem resolveu dar as caras. Voltou para o Brasil e nem me avisou, Cristiano. Isso não se faz, viu? Dirá ela, com a voz carregada de ironia. Cristiano estreitará os olhos, claramente desconfiado da presença dela. O que você quer, Isis? Não tenho tempo para joguinhos. Ah, mas isso não é um joguinho, meu querido. Isso é coisa séria. Eu só achei que você deveria saber de uma certa informação que andaram escondendo de você. Algo que, se fosse comigo, eu ficaria furiosa de não saber. Provocará a loira, cruzando os braços e esperando que ele morda a isca. Cristiano suspirará, impaciente. Fala logo, Isis. O que você veio inventar dessa vez? O sorriso dela se alargará. Bom, eu sei que você estava preso lá em Portugal, né? E sei que a Michelle ficou aqui, sozinha. Ou melhor, nem tão sozinha assim. Enquanto você estava lá penando na cadeia, a Michelle e o Daniel estavam na maior pegação aqui do lado de fora. É claro que você sabia. Imagina ela vivendo com o bonitão esse tempo todo sozinha naquela casa se não ia rolar? Mas sabe que vocês formam um belo trisal? Disparará, venenosa. Cristiano arregalará os olhos, sentindo o sangue ferver em suas veias. Você é muito burra de achar que eu vou acreditar nessa história nojenta. Partindo justamente de uma pessoa como você. Devolverá ele indignado. Isis dará uma gargalhada debochada. Ai, Cristiano, você realmente me diverte. Jura que você acha que a Michelle foi fiel esse tempo todo? Você é mais ingênuo do que eu pensei. Ele se levantará sem esconder a raiva em seu olhar. Como você pode inventar uma mentira tão suja com a cara mais deslavada? É a sua irmã. Isis erguerá as sobrancelhas e se aproximará dele, encarando-o bem de perto. Pois é, agora você sabe quem é a verdadeira vadia da família. Soltará a cobra, causando ainda mais revolta no traído. Cristiano sentirá um nó na garganta, um misto de raiva e confusão. Ele nunca confiou em Isis, mas a insinuação dela plantará uma semente de dúvida em sua mente. Afinal, ele sabe que Daniel e Michelle sempre foram muito próximos. Seria possível? Dá-o fora daqui antes que eu... sei lá, esbravejará ele, tentando se controlar. Isis soltará uma última risada e sairá de cena, satisfeita com o estrago que causou. A loira aproveitará para alfinetar mais uma vez. Aproveita essa farra. Trisal é o que há, sussurrará ela no ouvido de Daniel, dando um beijinho no rosto dele. Cristiano verá a cena e sentirá ainda mais desconfiança. Ele não gostará nada da forma como Daniel reagirá à provocação de Isis. O rapaz parecerá desconfortável, mas ao mesmo tempo não afastará a vilã. A partir desse momento, a dúvida começará a corroer Cristiano. Ele tentará afastar os pensamentos ruins, mas a pulga já estará atrás de sua orelha. Não conseguirá esquecer as palavras de Isis e, dias depois, colocará Michelle contra a parede. Me diz uma coisa, Michelle. Você ficou com alguém quando eu estava preso? Perguntará ele, olhando fixamente nos olhos da namorada. Michelle sentirá um arrepio. Cristiano, isso agora não importa. Responde, Michelle, sim ou não? Ela abaixará os olhos e dirá apenas:
Foi um ano difícil. Cristiano sentirá um aperto no peito. A resposta dela não será exatamente uma confissão, mas também não será uma negação. E isso será o suficiente para que a dúvida se instale de vez. A partir daí, a relação dos dois nunca mais será a mesma. Isis terá conseguido o que queria. Cristiano sairá daquela conversa com Michelle, sentindo como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. Ele queria acreditar nela, queria confiar em sua namorada, mas a maneira como ela respondeu apenas aumentou sua incerteza. Foi um ano difícil. Não era uma negação clara. Era uma resposta vaga, cheia de subtextos e lacunas que sua mente, agora tomada pela dúvida, começaria a preencher com as insinuações venenosas de Isis. Nos dias seguintes, Cristiano se verá atormentado pela questão. Ele tentará se convencer de que Isis mentiu, que tudo aquilo não passa de mais uma jogada suja da vilã para destruir Michelle. Mas sempre que ele olhar para Daniel, sempre que ele lembrar da maneira como Isis cochichou algo no ouvido dele antes de ir embora, sentirá uma angústia crescente, como se estivesse sendo enganado mais uma vez. Michelle, por sua vez, perceberá que algo mudou. Cristiano estará mais frio, mais distante. Ele evitará seu olhar, dará respostas curtas e parecerá sempre perdido em pensamentos sombrios. Quando ela perguntar o que está acontecendo, ele apenas dirá que precisa de um tempo para pensar. A situação se tornará ainda mais delicada quando Daniel notar o comportamento estranho de Cristiano. Ele tentará falar com o ex-presidiário, mas será recebido com hostilidade. Cristiano o encarará com uma expressão dura e carregada de desconfiança. Você tem algo para me contar, Daniel? Alguma coisa que talvez você e Michelle tenham escondido de mim? Perguntará ele, direto. Daniel sentirá o peso da pergunta e hesitará por um instante, sem saber exatamente o que responder. Ele não entenderá o motivo daquele questionamento repentino, mas saberá que qualquer coisa dita de forma errada poderá piorar ainda mais a situação. Cara, eu não sei o que andaram te falando, mas... Começará ele tentando se explicar. Mas o quê? Interromperá Cristiano com o olhar fixo e penetrante. A falta de uma resposta objetiva de Daniel será o suficiente para que Cristiano se sinta traído. Ele não precisará de mais nada. Para ele, o silêncio de Daniel já será uma confissão. Enquanto isso, Isis sorrirá satisfeita. Seu plano terá funcionado melhor do que ela imaginava. Ela conseguirá destruir a confiança entre Cristiano e Michelle, plantar a dúvida na cabeça do ex-presidiário e, de quebra, fazer Daniel parecer o culpado. Para ela, aquela será apenas a primeira parte de uma vingança muito maior. Michelle sentirá o peso da situação quando perceber que está perdendo Cristiano. Ela tentará falar com ele, explicará que Isis está mentindo, que nada daquilo faz sentido. Mas Cristiano já estará tomado pelo ciúme, pela raiva e pelo sentimento de traição. Você não negou, Michelle, ele gritará com a voz embargada. Você teve a chance de dizer que nunca ficou com ele e não disse, porque eu não vou viver justificando cada passo que dei enquanto você estava preso, responderá ela, sentindo-se humilhada por ter que provar sua fidelidade. Mas a essa altura, o estrago já estará feito. Cristiano se afastará, tomado pelo orgulho ferido e pela dúvida. Michelle, devastada, perceberá que Isis conseguiu exatamente o que queria: separá-los. E agora, a pergunta que ficará no ar será: será que Cristiano e Michelle conseguirão se reaproximar e restaurar a confiança destruída? Ou Isis terá vencido definitivamente essa batalha?